Fala galera, NP News conta pra nós na área. Eu resolvi gravar um vídeo um pouquinho mais longo falando da fase 2, que seria a fase de relaxamento das medidas de contenção e supressão, e a tal da segunda onda, que são aí tópicos que a gente vai ouvir bastante, que é a próxima moda aí. Bom, usei aquele estudo de novo do London Business School aqui como referência no início, porque ele fala assim, as políticas de contenção elas são menos, que é o caso do Brasil, tá? Elas são menos eficientes para achatar a curva, elas podem trazer uma corrida maior aos UTIs, ou seja, afetar mais o sistema de saúde no início, porém elas ajudam a criar a imunidade mais rápida e a população no médio prazo fica menos vulnerável. Já a política de supressão, que é o caso da Itália e da Espanha, elas conseguem achatar a curva de forma muito melhor, só que as pessoas não ficam imunes, porque, por exemplo, eu estou em casa, eu não tive contato com a doença, então quando soltar eu sou uma das pessoas vulneráveis a soltar. Então no médio prazo eu fico aqui vulnerável e elas indicam aqui que ela não é um problema desde que a vacina, né, como a vacina não está disponível, essa medida aqui mais, como é que eu vou dizer, mais drástica, ela ajuda a segurar o sistema de saúde, a ver se ele se expande até para não gerar o caos. Bom, alguns países já estão começando a colocar o cronograma da fase 2, tá? A Áustria, por exemplo, que tem uma taxa de letalidade de 2%, depois da Páscoa vai começar a reabrir. Como é que é o plano que eles divulgaram até agora? Isso é uma matéria da Reuters, tá? Que o plano é começar a abrir algumas lojas com a distância mínima aí de 20 metros quadrados. Desculpa, uma pessoa a cada 20 metros quadrados por loja, enfim, vão ter esse negócio. E que a previsão é que shoppings e outras lojas maiores, cabeleireiros, só a partir de 1º de maio. Tá? Restaurantes só no meio de maio, o mais cedo que eles esperam, hotéis, e nenhum evento público até metade de junho, pelo menos, tá? Então aí 2 meses e meio a reabertura, então não é de uma hora para outra, é gradual, né? A Itália já tem um plano também esse negócio da Itália não saiu o plano oficial, não tem data, mas o plano também é esse. Eles focam aqui o primeiro objetivo aqui, a reabertura das pequenas e médias empresas, que são os empreendedores pequenos, para ver se começa a soltar e controlar também a quantidade de pessoas, tá? Depois, aos poucos, reabrindo. A Alemanha, a partir do dia 19 também, quer relaxar o lockdown. A Alemanha aí com a taxa de letalidade de 1,75%. Então, a Alemanha e a Áustria são países que estão com a taxa de letalidade baixa, já podem falar disso, né? Só que essa normalidade demora a voltar. Assim, Hong Kong e Singapura voltam a fechar estabelecimentos. É uma matéria que sai no The Atlantic, que é normal. Então a gente vai lidar novas supressões, novas mitigações, supressão não sei, mitigações no futuro, ou seja, fazer 2 semaninhas em casa de novo, fecha alguma coisa aqui e ali, podem ser realidades, tá? Isso não está descartado. Aqui, ó, isso é uma matéria que saiu na Bloomberg, botei aqui, ó, The public shouldn't expect life to return to normal quickly. Algumas autoridades, porque tem o risco de ter um spike no futuro, seria a segunda onda, né? Então, tem muita gente ensaiando e fala aqui, ó, lockdown measure there need to be, podem durar entre 2, 3 até 6 meses. Então, essa fase 2 é uma fase que é bem demorada. Bom, e aí vem a tal da segunda onda. Então, na live do Átila do dia 5, ele mostrou alguns estudos, que refizeram os estudos sobre a gripe espanhola, que é a grande pandemia que tem aí, pandemia acho também, né? Que tem na história, de lá que estão tirando os dados. Então, São Francisco, por exemplo, foi uma cidade que demorou a tomar decisões, então teve um pico altíssimo de mortes, e depois segurou isso aqui máximo até o número baixar bem, depois teve uma segunda onda de magnitude bem menor, mais gerenciável. St. Louis, por exemplo, fechou bastante cedo, ó, não tinha nem alcançado o pico, mas relaxou cedo. Então a segunda onda acabou sendo maior que a primeira. Já Nova York, naquela época, agora não, apertou cedo, o pico não chegou, bateu 100, lembra que São Francisco bateu 150, chegou a 100, segurou e olha a segunda onda aqui, quase nenhuma. Então,
também esse negócio, essa pressa que tem de voltar, muitas vezes lá na frente vai ter que colher os problemas disso aí de novo. Então vale a pena estender mais uma semaninha para não ter lá na frente. Desde que você tenha, obviamente, casos ainda rolando. Você tá, por exemplo, o Wuhan foi liberado, os casos quase zero. Você não vai manter pessoas em casas presas quando não tem casos, os casos são muito baixos, como de uma doença qualquer. Então não faz sentido. Já no coronavírus, saiu esse estudo aqui, eu consegui pegar nesse site aqui, npr.org, Guangdong, eu não sei falar esse nome não. Vamos lá, primeira onda, ó, segunda onda, pequenininha ainda, 157 casos nos últimos 30 dias, gerenciável como uma doença qualquer. Beijing, por exemplo, já não teve nenhuma onda muito grande e está tendo uma segunda onda quase a mesma magnitude. Xangai, enfim, tem alguns dados já legais sobre segunda onda, mas muito pequenos, então aparentemente a primeira onda segurou. E temos também a segunda onda econômica. Então isso aqui foi uma apresentação do Bacen, falando sobre o choque econômico das ondas. Então aqui, a primeira onda, restrição de movimento de acesso e fechamento de locais de trabalho e escola, semelhante à redução temporária no emprego. Choque nas cadeias de suprimento de insumos. Beleza, a segunda onda que seria o efeito direto, isso aqui, desculpa, um efeito na oferta, né? Você fecha tudo, não tem produto. E a segunda onda é o efeito de demanda, ou seja, você tem um forte impacto sobre serviços, postergação de decisão, vocês podem ver que a maioria das empresas não está tomando decisão, a empresa que você trabalha vai segurar para investir agora, vai investir depois, ninguém está tomando nada agora. E efeito indireto, redução de renda e perda de valores, no caso desemprego, busca por liquidez no sistema financeiro. Então está todo mundo segurando dinheiro em caixa porque não sabe o que vai ser depois. Então aqui os bancos centrais aí sendo players bem importantes nesse momento para dar continuidade de funcionamento, ou seja, ter dinheiro, né, disponível, ter liquidez. E como controlar essa segunda onda, né? Bom, as medidas só vão terminar quando todos se imunizarem naturalmente, ou seja, todo mundo tiver contato com o vírus e curado, ou a vacina chegar, né? Isso aqui é uma matéria do Washington Post, por exemplo, que eles começam a falar e tal. Uma das coisas que eles batem sempre o approach feito pela Coreia do Sul é testes exaustivos, separação e isolamento dos casos doentes e você ter o tracking das pessoas. Então, se eu estou em casa positivo, eles sabem que eu estou positivo e sabem as pessoas que podem estar perto de mim e falam, ó, ali aquele cara é positivo, então você é grupo de risco, não vai. Ou da mesma forma, você também é positivo, então você pode chegar perto dessa pessoa, entendeu? É uma forma de controlar. E aí, ó, eles têm controlado bastante pela localização do telefone celular das pessoas para alertar esse exemplo que eu citei. E enfatizo que a gente não pode deixar que a segunda onda nos pegue de surpresa. Na China, eles tomaram uma medida parecida também. Eles estavam... primeiro foi a supressão, né? Segurou todo mundo em casa. Não foi o caso da Coreia que deixou todo mundo solto, mas controlando por número, com inteligência e estratégia. A China trancou as pessoas em casa nas cidades afetadas, mas heavy use of testing, isolamento e quarentena. Então a regra é essa. Tá, os pontos em comum aqui eu botei: aumentar o número de testes, isolamento dos enfermos, e aqueles contaminados voltam à vida normal. Então, porque você já foi contaminado e não tem, até a segunda ordem não existe a recontaminação, então a pessoa pode voltar a ter uma vida normal. E controle inteligente dos casos, do celular controlando o movimento das pessoas. Então a conclusão disso aqui tudo: a fase 1 dura entre 45 e 60 dias, que é a supressão ou a mitigação, mas a fase 2 é mais longa, pode durar até 6 meses. A experiência nos países europeus vai ser bastante interessante como estudo de caso para os países aqui do Ocidente, por proximidade cultural, que é difícil a gente falar, fizeram na China, fizeram no Japão, são culturalmente muito diferentes. É difícil, né, a gente poder ter esse paralelo, e até respeito às autoridades é diferente, legislação, enfim. A forma como gerenciamos a primeira onda vai nos dizer muito sobre a segunda. Provavelmente, spoiler alert, isso não será a única quarentena que vamos enfrentar. A normalidade tardará a vir e tem um impacto relevante nas relações pessoais. As pessoas vão ter medo de ficar em locais fechados, locais com grande aglomeração. E a virada da chave de mudança depende muito de monitoramento. Então, de novo, testes, mais testes. Então, por mais que queiramos liberar as coisas, queiramos voltar à vida normal, não testar e não ter esse controle é simplesmente contar com a sorte. Então, é um pouco complicado.
Beleza? Acho que deu para explicar bem. Espero que vocês curtam. Compartilha, manda para todo mundo. Se quiserem algum tema aí que eu ainda não citei, escreve aí para nós. E é isso. Valeu, galera.